Olá, caro estudante. Sou o professor Lucas Gabriel e nesta unidade vamos introduzir a linguagem de programação C, bem como alguns conceitos de lógica de programação. Dentro da bibliografia apresentada, há duas linguagens de programação apontadas, que são a linguagem Pascal e a linguagem C. Neste curso, optamos por utilizar a linguagem C no padrão ANSI 99. Esta linguagem foi criada por Dennis Ritchie, engenheiro da Bell Labs, nos anos 60. A linguagem C se tornou um padrão na indústria e para a tecnologia em geral. Ela foi utilizada como base para a elaboração da sintaxe de outras linguagens de programação e também de outros tipos de tecnologias. A linguagem C segue o paradigma chamado estruturado. Um paradigma de uma linguagem é o grau de abstração que ela permite que seja implementada em si. Atualmente, os paradigmas mais populares são o orientado a objetos, como no caso temos a linguagem C++, a linguagem Java, que é bastante popular, e a linguagem C#. Temos o paradigma estruturado, na qual C é um dos representantes. A linguagem Python, que também permite a utilização deste paradigma, e a linguagem Pascal, que foi uma das primeiras a utilizar o paradigma estruturado. Há ainda um paradigma chamado imperativo, em que é necessário dar ordens e especificar para que o computador possa cumprir essa sequência de passos. Há o paradigma lógico. O paradigma lógico é bastante utilizado para a construção de sistemas que empregam inteligência artificial. A partir deste momento, iremos discutir um pouco da estrutura básica de um programa em linguagem C. Um programa em linguagem C possui uma estrutura que é bastante clara e bastante concisa, com áreas reservadas e elementos que são bastante bem definidos, bem delineados. Há uma área para a declaração de bibliotecas, que são um conjunto de funções pré-implementadas e que servem para facilitar a escrita de código. Há bibliotecas de código para os mais diversos propósitos, indo desde a impressão de algum texto na tela de um computador até a realização de cálculos complexos em matrizes ou em outros sistemas computacionais. Arquivos de código-fonte da linguagem C são salvos como arquivos de texto, com a extensão .c. Vale lembrar que a extensão de um arquivo equivale a dizer tipo de arquivo. Por exemplo, um arquivo de texto do Microsoft Word é normalmente salvo como .doc ou .docx. Bem, as bibliotecas de código possuem uma importância fundamental no programa em C. Por meio de uma biblioteca, podem ser declaradas várias funções que serão utilizadas para a base da construção de nosso programa. Elas são declaradas no início do código, antes de todas as outras partes, e elas vêm após a diretiva include. A diretiva include, ela começa utilizando o símbolo de jogo da velha. Vale lembrar também que o nome da biblioteca deve ficar entre os dois sinais, menor que e maior que. Além disso, deve ser declarado antes da área de declaração de constantes e antes da função principal, pois todo o corpo do programa será delimitado pela função principal. Vale lembrar que o uso da biblioteca padrão da linguagem C é bastante recomendado. Ela é denotada pelo nome stdio. I/O significa input-output, ou seja, entrada e saída. Nela estão definidas funções para que possamos receber dados, manipulá-los e exibi-los como uma saída. Há também a biblioteca padrão stdlib. A stdlib implementa o conjunto de funções auxiliares, indo desde funções para impressão a funções para cálculo numérico. Uma biblioteca de código em linguagem C é encerrada com a extensão .h. Além desta parte, há também a parte reservada à declaração da função principal do programa, ou função main. Já a função principal, ou função main, possui uma sintaxe bastante clara e ela é responsável por delimitar o corpo principal do programa, ou seja, tudo aquilo que o programa deve executar será chamado ou declarado dentro desta função. Dentro da função main são declaradas variáveis, constantes e funções que serão executadas dentro de nosso programa. Uma função é um subprograma ou subrotina. Ele é delimitado pelas chaves duplas. E a função main, como uma função principal, ela também é delimitada por chaves duplas, como pode ser observado. Ela seja uma rotina, um procedimento ou a função principal de programa, sempre seguirá a mesma sintaxe na linguagem C. Abaixo da área de declaração de bibliotecas, há uma área reservada para a utilização de constantes. Constantes são valores opcionais dentro de um código, porém, há uma área reservada em uma declaração específica para a mesma. A declaração de uma constante deve ser dada utilizando-se o nome da constante, um espaço, o valor que a constante deverá armazenar. Ela também deve observar a diretiva define, ou defina, que também, como no caso da inclusão de uma biblioteca, é iniciado com o símbolo de jogo da velha. Contrastando com o conceito de constante, variáveis são declaradas dentro do corpo da função principal,
Além disso, uma variável é um espaço reservado para armazenar um valor que será mutável. O valor de uma constante não sofrerá nenhuma alteração durante a execução, já o da variável pode ser alterado a qualquer momento. Há variáveis que são chamadas de variáveis globais, que são declarados dentro da função main e estão acessíveis em todo o contexto do programa. Já há variáveis locais, definidas em contextos específicos, que serão utilizados somente dentro deste contexto. Uma variável pode ser declarada utilizando-se a diretiva tipo, nome da variável e após pode ser encerrado utilizando ponto e vírgula. As linhas na linguagem C são encerradas utilizando este símbolo. Uma variável pode ser ainda denotada utilizando-se uma linha única ou, no caso de haver mais variáveis do mesmo tipo, utilizando-se o tipo de dado, nome da variável, vírgula, nome da próxima variável, até que se atinja o número de declarações desejado, encerrando a linha com ponto e vírgula. Variáveis podem também ser declarados em uma única linha. Posso declarar uma variável do tipo inteiro, dar o nome a esta variável, encerrar com ponto e vírgula, e ir para a próxima linha e declarar uma nova variável, utilizando a mesma sintaxe, tipo, nome da variável, ponto e vírgula. Uma coisa que vale lembrar é que a linguagem C é case sensitive, ou seja, ela diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Outras linguagens também, como Pascal, é case sensitive. Ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Linhas devem ser encerradas com ponto e vírgula. As variáveis podem ser declaradas utilizando-se o tipo de dado, o nome da variável, sem espaços e podem utilizar nomes compostos. No caso da utilização de nomes compostos, deve-se remover o espaço entre as palavras ou utilizar caracteres que sejam iniciados com letras maiúsculas. Caracteres permitidos também são o underscore ou sublinhado e o traço. Variáveis podem receber valores passados pelo programador ao serem declaradas, ou seja, no momento de sua criação, bem como podem receber dados durante a execução do programa, a partir de dispositivos de entrada, como o teclado ou como algum outro periférico conectado ao sistema computacional. Para que uma variável seja inicializada com um valor, é realizada uma operação que chamamos de atribuição de dado. A atribuição ocorre da seguinte maneira: é declarada a variável de maneira normal, utilizando-se o tipo de dado, nome da variável, e a partir daí adicionamos o símbolo igual ou igualdade, e após este símbolo é passado um valor. Vale notar também que este valor deve pertencer ao mesmo tipo de dado com o qual a variável já foi declarada. Não podemos armazenar uma palavra dentro do espaço reservado para armazenar um numeral. Da mesma maneira, não podemos armazenar tipos de dado flutuante, ou seja, números decimais, em variáveis do tipo inteiro. É uma das convenções da linguagem C. Tipos de dados devem ser observados e preservados. Iremos agora dar início à nossa primeira videoaula da programação em linguagem C, que servirá como complemento para o curso de Lógica de Programação. Nesta videoaula, iremos apresentar um ambiente integrado de desenvolvimento Visual Studio 2017. Ele pode ser adquirido a partir do site da Microsoft e conta com diversas soluções e diversas ferramentas de apoio à programação na linguagem C. O Visual Studio inicialmente foi desenvolvido para ser utilizado em aplicações comerciais e visto o potencial que ele tinha para a criação de softwares educacionais e como complemento à educação superior e à educação tecnológica, foram desenvolvidas soluções como esta que utilizaremos. Inicialmente, pode-se observar que ele possui uma interface bastante completa, cheia de diversos menus e diversas ferramentas. Nos ateremos inicialmente a esta área principal, onde poderemos verificar um texto em azul, escrito Página Inicial. Aqui iremos clicar no menu de Arquivo, e seguir em Novo, e criaremos um novo projeto. O Visual Studio possui diversos complementos que podem ser instalados, mas por padrão ele possui o Visual C++. A linguagem C possui uma herdeira chamada C++. A linguagem C e C++ partilham diversos recursos, bibliotecas, sintaxe, entre outras coisas que iremos explorar ao longo deste curso. A partir disto, selecionaremos a opção Visual C++, selecionaremos Aplicativo de console do Windows, e aqui podemos selecionar o nome da nossa aplicação, tanto deixar Console Application 1, como dar um outro nome que especifique o nosso projeto. Iremos alterar este campo para Aplicação Teste.
Depois verificamos se os campos a seguir estarão marcados ou desmarcados. Podemos selecionar a opção de criar diretório para a solução. Ela irá criar uma pasta com todos os arquivos do nosso projeto de código. A partir de então, podemos clicar em OK e será gerado este diretório contendo nossos arquivos. Podemos observar que já há algum código-fonte disponibilizado na área principal do nosso editor. Com isto, podemos verificar que partes serão importantes ou não para o nosso programa. Antes de mais nada, vale lembrar que qualquer programa na linguagem C utiliza-se de comentários, ou seja, trechos que são explicativos sobre o funcionamento do código, mas que não são necessários para sua execução. Comentários são colocados após a barra dupla, e tudo que está após a barra dupla será ignorado. Também é possível fazer comentários utilizando-se diagramas de blocos, utilizando sintaxe um pouco diferente. Iremos explorar mais à frente esse conceito, porém no momento iremos nos ater somente ao corpo principal do programa. Da mesma forma que um programa escrito em pseudocódigo ou na descrição narrativa, toda narração de um algoritmo possui um início e um final. Em um programa em C, tudo isso está dentro do corpo da função principal, ou função main. Aqui ela está denotada com a seguinte sintaxe: int main, parênteses, e após os parênteses nós temos o abre e fecha chaves. Tudo que encontra-se nesse espaço pertence ao corpo do programa. Antes dessa parte que se encontra nossa função principal, há áreas de declaração de bibliotecas. Como o Visual Studio ele é voltado para a plataforma Windows, ele já inclui bibliotecas de código que serão utilizadas pela linguagem, pelo sistema operacional. Com isto, podemos observar que essas bibliotecas já possuem algum esquema de código diferente do que iremos adotar durante o curso. Antes de iniciarmos a programação em linguagem C, iremos verificar algumas partes do nosso editor que serão importantes para o bom entendimento e a boa execução de programas teste que poderemos realizar durante todo o percurso. O editor possui esta área de edição principal, chamada IDE, e além disso, há um botão especial chamado Depurador Local do Windows. Ao clicar neste botão, nosso programa será executado e será compilado. Ele irá retornar para nós uma aplicação em console, ou seja, uma tela preta em que somente serão mostradas informações em modo texto. Neste momento, iremos explorar um pouco as áreas do nosso código-fonte, sabendo onde encontram-se delimitados cada uma de suas seções e cada um de seus elementos. Inicialmente, iremos olhar para esta primeira linha, onde está a diretiva include. Para inserirmos uma biblioteca da linguagem C em um programa, é necessário escrever essa diretiva após o caractere jogo da velha. Depois, entre aspas, ou entre os sinais de menor que e maior que, podem ser colocados o nome da biblioteca que será utilizada durante a nossa execução, durante o nosso programa. Ela é bastante importante para a compilação, pois uma biblioteca de código contém diversas funções que já são pré-implementadas, facilitando a vida do programador e facilitando a vida do desenvolvedor. Utilizaremos agora a biblioteca padrão da linguagem C, que é stdio. Bibliotecas terminam com a extensão .h ou .header, que se referem a esta área do programa, que é a área de cabeçalho. Dentro de uma biblioteca de código, encontram-se descritos funções em linguagem C e também em linguagem de máquina. Existem bibliotecas de código das mais diversas naturezas, indo desde bibliotecas para escrita de texto na tela a bibliotecas para calcular funções matemáticas complexas. Também temos biblioteca para manipulação de funções temporais a funções de inteligência artificial. Inicialmente, utilizaremos somente a biblioteca padrão, stdio. Esta biblioteca refere-se especificamente à entrada e saída de dados. Abaixo desta área de declaração,
pode ainda ser incluídos diversas constantes. Adicionaremos uma constante ao nosso programa utilizando a diretiva define, que é uma palavra reservada da linguagem. Vocês podem observar que a IDE mostra alguns complementos. Isto facilita a escrita de código e a verificação de erros ou não em nosso programa. Após a inclusão da diretiva, é colocado o nome da constante e o valor que ela deverá assumir. Caso nosso programa utilize mais que uma constante, eles devem ser incluídos um a um em uma nova linha. Não podemos incluir constantes em uma mesma linha. A partir de então, podemos explorar a área principal de nosso programa, onde está localizada a função main. A função main, ela foi declarada aqui como sendo do tipo inteiro, ou seja, ao final de sua execução, ela possui um parâmetro de retorno. Quando o programa é executado, ele deve retornar alguma coisa que é fruto de um processamento. Para que nosso programa seja executado, todas as instruções devem estar localizadas dentro desses dois caracteres de chaves. Então aqui vem um conjunto de instruções no programa. Neste momento, vamos verificar uma das primeiras funções a quais seremos apresentados em qualquer manual da linguagem, sobretudo na biblioteca padrão stdio, que é a saída de dados. A saída de dados no computador pode ser realizada de diversas maneiras. Podemos ter dados sendo exibidos na tela, numa impressora, ou por meio de algum outro componente de software ou hardware que possa exibir informação. Para realizar a exibição de texto na tela do computador, na tela do console, utilizaremos uma função chamada printf, ou imprima formatado. Instruções da linguagem C devem ser terminadas com ponto e vírgula. Isso vale para todas as funções, todas as variáveis. Instruções da linguagem C devem ser sempre terminadas utilizando seu caractere de ponto e vírgula. Isso indica o fim da instrução atual e passa para o começo do próximo ou para o final do programa. Agora iremos explorar a função printf, ou imprima formatado. A função printf recebe como parâmetros uma sequência de caracteres entre aspas duplas. O texto que deve ser passado aqui pode ser qualquer coisa, indo desde uma mensagem básica, um caractere único, até grandes sequências de palavras. Também podem ser impressas na tela valores de variáveis, constantes e retornos de funções. Iremos imprimir agora uma mensagem dando as boas-vindas ao usuário de nosso programa. Para verificarmos se nosso programa está correto ou não, podemos clicar em depurador local do Windows, como falado anteriormente. Caso nosso código não possua nenhuma falha, será exibido no terminal o texto que foi colocado na função printf, única instrução de nosso programa até então. Vocês podem observar que aqui temos um caractere de escape, ou seja, nosso console ainda não permite a utilização de caracteres especiais. Iremos explicar um pouco mais sobre isto mais à frente no que toca a variáveis. Iremos falar agora sobre dois conceitos fundamentais que são constantes e variáveis. Como falamos previamente, constantes são valores que não sofrem alteração durante o contexto da execução de nosso programa, diferente das variáveis, que são voláteis e durante nossa execução irão assumir novos valores, podendo ser alterados ou não, dependendo de como estruturamos nosso código. Na linguagem C, variáveis são declaradas de acordo com algum tipo de dado primitivo e serve para que nosso computador saiba justamente quanto de memória reservar para armazenar o valor daquela variável. Estes tipos podem ser inteiros, de ponto flutuante, de precisão dupla ou de caractere. Cada qual possui um tamanho diferente e é necessário que ele seja declarado para que o programa saiba o quanto de memória, o quanto de recurso reservar para sua execução. Variáveis do tipo inteiro podem ser valores do tipo real sem os caracteres decimais, ou seja, não podemos armazenar dentro de uma variável do tipo int valores como 1.6.
Porém, uma variável do tipo inteiro pode armazenar valores negativos dentro de sua faixa operacional. Já variáveis do tipo float podem armazenar valores decimais com até 6 caracteres de precisão após a vírgula. E a variável do tipo double pode chegar até 10 caracteres de precisão, o que garante que podemos armazenar números bastante complexos em uma faixa de valores muito alta. O tipo caractere, ou tipo char, é responsável por armazenar caracteres que podem ser alfanuméricos, e ele segue de acordo com a codificação desejada, que pode ser declarada no início de nosso programa, incluindo alguma outra biblioteca. Variáveis são declaradas dentro do corpo principal do programa, ou seja, dentro da função main, e elas podem ser utilizadas globalmente após essa declaração. Uma variável é declarada segundo a seguinte sintaxe. É definido o tipo de dado que ela irá ter durante o contexto de execução, o nome da variável, e cada instrução da linguagem C deve ser encerrada com ponto e vírgula. Uma variável pode ainda receber um valor inicial, que pode ser tanto numérico como alfanumérico, separado pelos caracteres de aspas simples ou aspas duplas, e a partir de então encerrados com ponto e vírgula. Uma variável do tipo inteiro, por exemplo, para armazenar um número, pode ser definida como tipo int, nome da variável, aqui nome var, e encerrado com ponto e vírgula. Seu valor pode ser atribuído após a sua declaração ou pode ser atribuído no momento de sua criação, no momento de sua declaração. Para atribuir o valor a uma variável, utilizamos o sinal de igualdade. Então aqui, se quisermos que nossa variável do tipo inteiro armazene o número 12, iremos digitar o seguinte: nome var igual a 12, encerrado com ponto e vírgula. Neste momento, realizamos uma das operações fundamentais e que irão se repetir por mais vezes em nosso programa, a atribuição. Ou seja, passamos um valor que desejamos ou que recebemos da operação para uma variável, que irá armazenar esse valor durante todo o momento da execução. É importante lembrar que uma variável possui este nome não somente por ser variável em nosso código, mas também na memória do computador. A variável possui um endereço de memória. Na linguagem C, o endereço é denotado utilizando-se o e-comercial e o nome da variável. Este valor de endereço da memória não pode ser operado diretamente no início. Iremos ver mais à frente artifícios para fazer algumas manipulações com isto. É importante salientar que uma variável pode ser declarada em uma linha, e se quisermos declarar uma nova variável, podemos declarar na linha a seguir, utilizando a mesma sintaxe, ou seja, tipo da variável, nome da nova variável. Se um conjunto de variáveis pertencer ao mesmo tipo e nenhuma destas tiver sido atribuído um valor em sua criação, pode-se declará-las na mesma linha, separadas por ponto e vírgula. Então aqui teremos nome var, vírgula, nome nova var. Ou seja, temos duas variáveis do tipo inteiro que serão manipuladas por nosso programa, o que economiza a quantidade de linhas de código que serão necessárias para se projetar um código-fonte. O mesmo vale para variáveis que pertençam a outros tipos de dados. Variáveis do tipo float, do tipo real ou ponto flutuante, são declaradas utilizando essa sintaxe, nome da variável do tipo float, e aqui iremos atribuir um valor de 1.3, encerrando essa atribuição com ponto e vírgula. Aqui dizemos ao nosso programa para que ele passe para esta variável este valor. Iremos explorar agora algumas manipulações básicas com a aritmética dentro da linguagem C. Iremos para isso declarar dois valores, ou seja, dois valores inteiros, que serão o número 1 e o número 2. Para o valor número 1, passaremos o valor, ou atribuiremos o valor 5. Encerramos essa atribuição com ponto e vírgula. Para o valor número 2, faremos a seguinte atribuição, adicionaremos a ele o valor 7. Em seguida, desejamos somar estes valores e armazenar em uma terceira variável, que também será do tipo inteiro. Então, na linha em que elas foram declaradas, iremos retornar e adicionar uma terceira variável, ou seja, resultado. Agora podemos fazer o seguinte:
resultado irá receber o valor da soma de número 1 e número 2, encerrado ponto e vírgula. Para que nós possamos observar o resultado desta operação, podemos utilizar a função que imprime o texto formatado na tela, ou printf, utilizando os parênteses e ponto e vírgula para encerrar a instrução. Para que esta função de impressão, o printf, possa imprimir o valor que desejamos na tela, é necessário que esses valores sejam passados para ela. Isso se faz por meio da passagem de parâmetros. A função printf recebe como parâmetros uma sequência de caracteres que ficam entre aspas duplas, e nesta sequência poderemos colocar caracteres de escape, ou seja, nós teremos símbolos que serão substituídos pelos valores das variáveis que iremos passar. Aqui, para imprimir o valor do tipo inteiro, utilizamos o símbolo de porcentagem D. Utilizaremos também a vírgula para separar os parâmetros dentro de uma função e utilizaremos o nome da variável, ou seja, resultado. Após feito isso, iremos executar nosso programa clicando no símbolo de depurador local do Windows. O programa será compilado e o resultado será exibido na tela de um console, como segue. Aqui podemos observar que ele resulta a soma do numeral 5 e o numeral 7. Para que se feche esse console, pode-se apertar alguma tecla ou pode-se ainda fechar diretamente, não teremos nenhum problema com relação a isso.